Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos dando início a esse importante painel, que vai tratar sobre a questão das liberdades individuais, o movimento de pessoas durante as crises humanitárias e de conflitos armados. E nós temos aqui na mesa o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Seja muito bem-vindo. Temos a professora Ginevra Ferroni, vice-presidente, garante della prestazione dei dati personali e professora da Universidade de Florença e doutora em Justiça Constitucional e Tutela Internacional dos Direitos Fundamentais pela Universidade degli Studi di Pisa. Temos também a professora Ana Rita Gil, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutora pela Universidade Nova de Lisboa. Esses são os nossos convidados para abordarem esse painel de tão importante e atualidade. De um lado, nós temos a questão central do constitucionalismo moderno, que é a questão das liberdades civis, das liberdades, que remonta à Magna Carta de 2015, no Reino Unido. E, de outra parte, nós temos hoje uma das questões contemporâneas e mundiais mais importantes, que diz respeito à questão migratória e à questão dos conflitos. Segundo a ONU, nós temos hoje aproximadamente 253 pessoas que migraram, seja internamente nos seus países, seja internacionalmente. Isso quer dizer que algo aproximadamente como 3,4% da população mundial hoje, ministro, se encontra na situação de imigrantes. E aproximadamente 44 milhões desses são refugiados. Refugiados de situações de guerra civil, estado de guerra, perseguições, genocídios e assim por diante. E algo como 36 milhões de crianças, segundo a ONU, seus dados, fazem parte daqueles que vivem essa situação, sem sombra de dúvida, de grande dificuldade. Claro, tudo isso hoje é maximizado pela guerra que nós temos entre a Ucrânia e a Rússia, que, segundo os dados correntes, aproximadamente 8 milhões de ucranianos. É uma diáspora que se espalha pela Europa, repetindo tragédias anteriores. Portanto, tratar da questão dos direitos e liberdades civis, com toda a sua carga que representa para o constitucionalismo, para o Estado moderno, e a questão da migração e a questão do deslocamento dessas populações em conflitos armados e assim por diante, é um tema que reveste na maior atualidade e importância. Eu vou chamar para fazer a sua intervenção inicial o ministro Ricardo Lewandowski, eminente ministro da nossa Suprema Corte, que tem sido, ao longo do tempo, e particularmente no presente, uma trincheira na defesa da democracia, da liberdade e dos direitos. Por isso, eu quero, com muita honra, trazer um representante da nossa Suprema Corte. Com a palavra, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigado. Eminente ministro Raul Jungmann, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário e da Defesa e da Segurança Pública no Brasil. E se ouve muito bem, num setor extremamente difícil, foi, sem dúvida nenhuma, alguém que representou um fator de estabilidade em momentos de crise e que nós, infelizmente, vivemos numa crise permanente, mas o senhor, ministro Jungmann, deu uma contribuição absolutamente fundamental para que nós pudéssemos continuar nessa transição permanente que vivemos, aspirando a um Estado democrático pleno no Brasil. Permitam-me cumprimentar aqui o professor Carlos Blanco de Moraes, professor admiradíssimo no Brasil, especialista em direito constitucional, direito público, que frequentemente tem visitado a Universidade de São Paulo, para nossa honra, nosso gáudio, grande prestígio nosso.
agradeço o gentil convite que me foi formulado por essa instituição e também pelos demais organizadores desse importante evento que é a governança da ordem jurídica em transformação. Quero fazer algumas menções ainda, certamente deixarei de lado muitas pessoas importantes, mas vejo que inúmeras pessoas presentes e queridas estão aqui neste auditório, mas peço licença para fazer menção ao presidente da OAB, Dr. Beto Simonetti, recém-eleito, que é um dos baluartes da defesa da democracia, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, peço licença para chamá-lo de amigo pessoal. Sua Excelência foi presidente da OAB quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal. Tivemos uma contribuição que deu muitos frutos. Penso que, primeiro, o entrosamento entre a classe dos advogados e a categoria dos magistrados brasileiros. Acho que nos grandes frutos que conseguimos lograr, um dos grandes tentos que conseguimos conquistar em conjunto foi as audiências de custódia no Brasil, em que nós conseguimos implantar a obrigatoriedade de que qualquer preso no Brasil, sem nenhuma lei, mas simplesmente baseado no Pacto de São José, que é a Convenção Americana de Direitos Internacionais, que qualquer preso fosse apresentado no prazo de 24 horas a um magistrado competente. Isso foi uma conquista importante que devemos, graças à solidariedade e à força que a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a batuta do eminente advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, realmente nos deu. Quero cumprimentar também o eminente magistrado, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, uma jovem ainda liderança, brilhante liderança, magistrado de carreira que tem despontado no cenário jurídico nacional com vários livros e uma atuação político-associativa extremamente importante, e é justamente dessa vida, dessa vibração das associações civis, além das instituições públicas, é que nós vivemos no Brasil e devemos a estabilidade das instituições. Há tantas outras pessoas que gostaria de fazer menção, a ministra Peduzzi, ao querido colega da Faculdade de Direito do Departamento de Estado, Fernando Menezes. Tive a honra de estar na banca de titularidade desse grande administrativista, hoje um expoente do direito administrativo brasileiro. Tenho grande satisfação em vê-lo aqui no auditório. Agora acaba de entrar aqui esse grande magistrado, grande intelectual, constitucionalista de escola, que é o ministro Barroso, e como já foi dito aqui por várias pessoas, uma figura de proa, uma figura de destaque, não só na inteligência brasileira, traçando rumos para o futuro, mas representou nesse passado recente um papel absolutamente importante, que foi manter a firmeza das instituições, sobretudo no comando da justiça eleitoral, num momento histórico delicadíssimo em que a justiça foi contestada, a justiça eleitoral, a credibilidade das urnas, e o ministro Barroso teve um papel absolutamente fundamental de arrostar todas estas confrontações, e graças a isto, nós que agora o sucedemos modestamente no Tribunal Eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, haveremos de fazer com que as eleições sejam levadas a cabo, que nós, e tenham toda a certeza, organizaremos essas eleições com firmeza, contabilizaremos os votos e promulgaremos o resultado, e haveremos de empossar aquele que merecerá o voto da maioria dos cidadãos brasileiros. Permito-me também cumprimentar a professora Ginevra Ferroni e a professora Ana Gil. Tenho um grande prazer em estar com as senhoras neste painel. Os organizadores
me encareceram que eu me ativesse com muito rigor ao prazo de 12 minutos para tratar de um tema que me parece de grande relevância, tanto prática quanto teórica, que é justamente as liberdades individuais e movimentos de pessoas durante as crises sanitárias e conflitos armados. É um tema que desperta, antes de mais nada, algumas preocupações, inclusive teóricas, doutrinárias e também práticas do ponto de vista do universo jurídico. Como é que nós vamos colocar no ordenamento jurídico as repercussões destas crises sanitárias ou desta grande, magna crise sanitária que nós vivemos a partir de 2020. A crise sanitária que foi desencadeada pela Covid, ela causou impactos não apenas nas relações interpessoais, familiares, societárias, acadêmicas, negociais, institucionais, mas algo que talvez nós tenhamos percebido, mas não tenhamos meditado de forma mais verticalizada, ela causou um profundo impacto no sistema de garantias e liberdades fundamentais das pessoas. É algo que nós sentimos, mas ainda não meditamos claramente a respeito de todas as consequências práticas e jurídicas deste impacto. E eu vou me permitir, dentro desse brevíssimo tempo que me foi assinalado, fazer algumas considerações teóricas sobre esta questão, porque, na verdade, nós inauguramos um novo direito de crise, ao lado do direito de crise que tradicionalmente conhecemos, e, de outra parte, nós realmente abrimos as portas para que as autoridades dos diversos níveis pudessem estabelecer restrições, sobretudo à nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de reunião, enfim, a nossa liberdade de organizarmos as nossas próprias vidas privadas. E eu queria fazer menção a uma lição de nosso caríssimo, eminentíssimo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Num livro seminal, Sua Excelência o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho diz que existem basicamente 3 modelos de preservação da ordem pública e da paz social em momentos de crise. E lembro que nosso tema é liberdades individuais e movimento das pessoas durante as crises sanitárias e durante os conflitos armados. Então, o professor Manuel nos ensina que existem 3 modelos de administração destas crises. O primeiro deles, professor Manuel, diz o seguinte: tem como exemplo clássico o cesarismo e o bonapartismo, que entrega poderes ditatoriais a um líder dotado de carisma e de prestígio. Um segundo modelo, ensina o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, admite, sem que haja quebra do ordenamento jurídico, a prática de todos os atos necessários para o restabelecimento da tranquilidade coletiva, sujeitando esse sistema, esses atos, todavia, a um posterior controle judicial. É o caso da lei marcial, a da martial law, dos sistemas anglo-saxônicos. E um terceiro sistema, que é a substituição transitória da legalidade ordinária própria das situações de normalidade por outra extraordinária, mas sempre dentro dos parâmetros legais. Esse é o sistema que o Brasil adota e Portugal também agasalha em sua Constituição. De acordo com o artigo 136 da Constituição brasileira, o presidente da República pode decretar o estado de defesa para preservar e prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social,
ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Claro, sempre em locais restritos, por um prazo determinado e mediante autorização do Parlamento, autorização congressual. Não bastasse isso, há um estágio mais gravoso, mais grave, que é justamente aquele que figura no artigo 137 de nossa Carta Magna, que autoriza o presidente da República a solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Em segundo lugar, a declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Portugal, da mesma forma, em seu artigo 19, a Carta Magna Portuguesa permite a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em caso de agressão efetiva ou iminente de forças estrangeiras, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. Também sempre por prazo determinado e, evidentemente, mediante autorização dos representantes da soberania popular. No caso de Portugal, a opção pelo estado de sítio ou estado de emergência depende da gravidade da crise. Portanto, as autoridades podem fazer uma gradação e decretar um ou outro desses estados. Durante estas situações de crise, tanto o ordenamento constitucional brasileiro quanto o ordenamento constitucional português admitem a suspensão de determinados direitos e garantias fundamentais, dentre eles a liberdade de reunião e a liberdade de movimentação das pessoas. Muito bem, mas isto nas situações que nós estamos imaginando aqui de conflitos armados ou aquelas quebras da ordem democrática, da tranquilidade, da paz social, que são ordinariamente conhecidas. Mas nós, a partir do ano de 2020, enfrentamos uma crise seríssima, uma pandemia mundial, decretada formalmente ou reconhecida ou formalmente pela Organização Mundial de Saúde, com as gravíssimas repercussões que nós conhecemos, e nenhum país do mundo estava preparado para lidar com essa crise sanitária, pelo menos com estas dimensões. A Constituição brasileira, com relação à calamidade pública, na sua redação original, foi extremamente parcimoniosa. Extremamente parcimoniosa. Aqui o nosso fiscal já está... Qual fiscal? Foi ele que trouxe. Eu estou rigorosamente atento para o tempo. Muito obrigado. Fica à vontade. Não, fica à vontade. Obrigado. Obrigado. O Brasil jamais se preparou para uma calamidade dessa natureza, sobretudo do ponto de vista formal, do ponto de vista constitucional, especialmente. A nossa Constituição, na sua redação original, ela tratava da calamidade pública em 3 tópicos somente e de forma muito genérica. Dizia que a União Federal é que seria responsável pelo planejamento, pela defesa e o planejamento das calamidades públicas, autorizava o uso e a ocupação temporária de bens e serviços públicos, permitia também que a União lançasse mão de empréstimos compulsórios e, finalmente, que abrisse créditos extraordinários. Ponto. Tout court. É claro que jamais houve uma pandemia, uma calamidade, uma crise sanitária dessa monta. Sempre de forma pontual, de forma localizada, ocorriam estas questões. Mas com a crise desencadeada pela Covid-19, o Constituinte brasileiro, o Constituinte derivado, ele criou um novo regime de exceção. A partir, caro ministro Barroso, é pouco conhecida essa emenda, a Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 2001.
ele estabeleceu um novo estado, uma nova situação de crise, um novo estado de exceção, chamado textualmente de estado de calamidade pública de âmbito nacional, com impacto exclusivo nas finanças públicas, cuja decretação compete ao Congresso Nacional, desde que proposto pelo presidente da República. Esse novo regime de exceção, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, embora não inserido no título relativo à defesa do Estado e das instituições democráticas, muito se aproxima do sistema de enfrentamento das crises, mas com uma relevante diferença. Ele não implica diretamente a restrição ou a supressão de direitos e garantias fundamentais. Na verdade, o principal efeito desse novo estado de calamidade pública de dimensão nacional, ele consiste apenas na inauguração de um novo regime extraordinário fiscal e de contratações para enfrentar a pandemia. Mas agora, e me aproximo do final, e isto é que eu gostaria de sublinhar, enfatizar, é que a pandemia criou uma situação em que as autoridades tiveram que, de alguma forma, oferecer uma resposta formal a esta crise sanitária. Então, no início de 2020, editou-se no Brasil a Lei 13.979, que, além de flexibilizar regras relativas a licitações para a compra de insumos médicos sanitários, esta lei também, de forma absolutamente inovadora e inusitada, ela acabou permitindo que as autoridades públicas, no âmbito das respectivas competências, estabelecessem determinadas medidas profiláticas e terapêuticas de caráter compulsório, dentre as quais as seguintes: isolamento social, quarentena, restrição de locomoção, uso de máscaras, como nós aqui estamos usando, exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos médicos específicos, requisição de bens e serviços, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáveres. Vejam, as senhoras e senhores, são medidas que as autoridades, vagamente nominadas na lei, dentro das suas competências, poderiam exigir compulsoriamente. Interessantemente, esta lei cessaria sua vigência no final do ano de 2020. Aliás, em plena pandemia. A pandemia estava em plena efervescência, estava causando ainda milhares de mortes. Pois bem, um determinado partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. Esta medida cautelar veio distribuída à minha pessoa e eu, então, depois, com o beneplácito do plenário do Supremo Tribunal, nós, de forma absolutamente inusitada também, prorrogamos a vigência desta lei até ou enquanto durassem as consequências da pandemia. Vejam, as senhoras e os senhores, o Supremo Tribunal Federal, de certa maneira, não sei se extrapolando a competência própria do Poder Judiciário, nós dissemos que uma lei que o Congresso Nacional tinha dito que perderia a vigência no final do ano de 2020, nós dissemos então que ela se prorrogar, essa medida, essa lei, se projetaria as suas consequências para além do seu término, do término de sua vigência, sobretudo naquelas medidas de emergência. Terminando, queria dizer o seguinte: em diversas outras ocasiões que foram mencionadas pelo eminente ministro Barroso, que me dá a honra de estar presente nesta sessão, decidiu
que os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência concorrente para empreender providências necessárias para proteger a saúde e a vida de suas respectivas populações, dentre as quais a aplicação destas medidas de emergência de caráter compulsórias, às quais fiz referência e que o Supremo Tribunal Federal, portanto, manteve em vigor. Criou-se, então, isso interessa para nós, teóricos do direito constitucional, e termino agora, eminente ministro Jungmann, uma situação absolutamente inusitada, porque dotou-se os entes federados, 27 estados e o Distrito Federal, e mais de 5.600 municípios, do poder de decretar unilateralmente medidas restritivas a direitos e garantias fundamentais fora do estado de defesa e o estado de sítio constitucionalmente previstas. E encerro a minha brevíssima intervenção dizendo exatamente isso. E esta foi uma das queixas do presidente Jair Bolsonaro, dizendo como a Constituição é que estabelece que cabe apenas ao presidente da República estabelecer restrições aos direitos e garantias fundamentais. Isso teve um impacto na economia, como todos nós sabemos, porque as atividades econômicas foram substancialmente cerceadas. E este poder, que era um poder que a Constituição delega exclusivamente ao presidente da República, e mesmo assim em caráter limitado, porque temporário e territorialmente limitado, e mediante autorização do Congresso Nacional, este poder de limitação dessas garantias fundamentais foi, então, por força de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, delegado a 5.600 autoridades municipais e mais 27 autoridades estaduais, numa situação que, do ponto de vista constitucional, causa, no mínimo, espécie e merecerá, sem dúvida nenhuma, a devida análise dos teóricos do assunto. Muito obrigado pela atenção e agradeço mais uma vez o honroso convite que me foi feito.